Nara e vou falar sobre as aplicações e processos para obtenção do etanol. O etanol é um biocombustível produzido pela fermentação de açúcares e ele é utilizado em substituição à gasolina. Ele pode ser obtido através da fermentação das moléculas de açúcar, que são encontradas em vegetais como a cana-de-açúcar, o milho, a beterraba, entre outros. O Brasil ele é o pioneiro na utilização do etanol em larga escala como combustível, desde o fim da década de 1970, onde houve a crise do petróleo e começou a ocorrer um incentivo para a diversificação dos combustíveis. Aqui a pesquisa foi realizada de forma qualitativa, então a gente fez, o nosso método utilizado foi o método qualitativo, baseado no estado da arte. No Brasil, tanto a produção da cana-de-açúcar como a maior parte das usinas produtoras do etanol como combustível, elas são concentradas ali nas regiões centro, sul e nordeste do país. Além de utilizar o etanol para combustível, a gente também pode utilizar ele na área da saúde, onde a gente tem o álcool etílico ou etanol e o álcool isopropílico, que tem características germicidas. Ele também pode ser utilizado na fabricação de bebidas, mas a maior parte da produção do etanol vai para a indústria de combustíveis. Isso pelo fato do que, ao queimar o etanol, ele não produz dióxido de enxofre, diferente da gasolina. Os resíduos sólidos gerados ali no processo de obtenção do etanol, como bagaço, por exemplo, eles podem ser utilizados como biomassa. E o dióxido de carbono, produzido ali durante a fermentação, pode ser utilizado na produção de refrigerantes. O álcool utilizado para outros produtos, como bebidas, cosméticos, entre outros, ele passa pelo mesmo processo de fabricação. A diferença é que, posteriormente, ele passa por processos que vão transformar no produto final. Isso segundo Nova Cana. Cerca de 5% da produção do etanol vai para outros usos, como alimentar, perfumaria. As destilarias industriais, elas possuem alta eficiência e conseguem produzir de 70 kg de açúcar e 40 litros de etanol para cada tonelada. Agora eu vou falar sobre um pouco do como que começa o processo de obtenção do etanol. A cana-de-açúcar ela chega na usina em até 24 horas para evitar que ela perca a qualidade. Ela é colocada em esteira, onde ela é lavada e depois ela é picada e os materiais metálicos são retirados através de um eletroímã. O processo ele vai passar pelas seguintes etapas: trituração e moagem, concentração, cristalização, fermentação e destilação fracionada. A primeira parte é a parte de trituração e moagem, onde o processo ocorre através de rolos ou difusores, onde é extraído o caldo da cana, que é conhecido como garapa e que possui um alto teor de sacarose. A parte sólida, que é o bagaço, cerca de 30%, é utilizada para a geração de bioeletricidade, o que abastece a própria usina e vai torná-la autossuficiente. A clarificação é o processo que ocorre ali nos decantadores, onde forma o mosto, que depois vai ser fermentado com as leveduras. O líquido que contém já uma porcentagem de etanol ele vai receber o nome de vinho fermentado. A parte de concentração e cristalização, a gente vai concentrar a garapa para produzir duas porções ali. O açúcar escuro, que vai ser utilizado para produzir o açúcar branco, e o melaço, que é utilizado para produzir o etanol, e vai consistir numa solução de 40% de sacarose. Na parte da fermentação, é acrescentado ao melaço os fermentos biológicos, que são as leveduras que fazem com que a sacarose vai se transformar em etanol. A ação das enzimas vai realizar esse trabalho. E após esse processo, se obtém o mosto fermentado, que já contém até 12% de seu volume total em etanol. As leveduras elas vão se alimentar do açúcar ali presente naquele caldo, e nesse processo vai haver a quebra das moléculas de glicose, produzindo o etanol e o gás carbônico. Esse processo de fermentação ele dura diversas horas, e como resultado ele vai produzir o vinho, que também pode ser chamado de vinho fermentado,
que possui leveduras, açúcar não fermentado e cerca de 10% de etanol. Na destilação fracionada, a gente ainda tem o etanol misturado ao vinho fermentado. Então, nesse processo vai acontecer essa separação da mistura. A destilação desse vinho fermentado produz um álcool comum a 96 graus GL, e então ele é composto de 96% de etanol e 4% de água. Para obter o etanol anidro, que é o que é misturado com a gasolina em uma porção de 27%, é preciso de mais uma etapa de desidratação para a remoção da água. A desidratação, como dito no processo anterior, a gente tem o álcool hidratado, ele já está preparado e pronto, e a gente, para produzir o etanol anidro, a gente precisa retirar o restante dessa água. Diversas técnicas podem ser utilizadas, e uma delas é a desidratação, onde é colocado um solvente ali junto com o álcool hidratado, e ele vai misturar com a água e os dois vão evaporar. Outros sistemas, também chamados como peneiração molecular e pervaporação, utilizam peneiras especiais que vão reter apenas a água. Então, após ser desidratado, surge o álcool anidro, que tem uma graduação alcoólica ali em cerca de 99,5%, que é utilizado ali misturado à gasolina como combustível. Outros processos de produção do etanol consistem em sínteses orgânicas, que são realizadas em laboratório. Na produção industrial do etanol, dentro ali de uma destilaria de larga escala, o etanol hidratado é o que sai ali diretamente das colunas de destilação. Então, ele pode ser desidratado depois para produzir o etanol anidro. Aqui a gente tem uma imagem que exemplifica todo o processo, desde a colheita, a parte da moagem, o aquecimento, evaporação, e aqui no final a gente tem a destilação e a desidratação, que vai resultar em etanol hidratado e anidro. No Brasil, são produzidos e consumidos os dois tipos diferentes de etanol, o anidro e o hidratado. O anidro, ou absoluto, é praticamente isento de água, quase 100% etanol, e é usado adicionado à gasolina. Já o etanol hidratado ele é utilizado como combustível acabado e pode ser utilizado em substituição à gasolina. Etanol de segunda geração. O melado utilizado nesses casos, ele é proveniente de outras fontes da cana-de-açúcar, que são o bagaço e a palha. E eles são chamados, por isso, de etanol de segunda geração ou etanol celulósico. Muito estudado no Brasil como alternativa para aumentar o potencial produtivo da planta, sem a necessidade de ampliar a área de cultivo, uma vez que esse tipo de etanol ele utiliza as outras partes da cana que não são utilizadas. Como conclusão, a gente tem que o etanol é um biocombustível muito utilizado no Brasil e também no mundo, sendo ele um dos substitutos da gasolina. Ele também é usado em outras áreas, como na saúde, perfumaria, nas bebidas. O Brasil ele é o maior consumidor do biocombustível etanol e o segundo maior produtor do mundo. Esse fato ele é explicado pelo país ter um clima propício para a plantação de cana-de-açúcar, que é a matéria-prima mais utilizada. Como o etanol ele não produz dióxido de enxofre quando ele é queimado, ao contrário da gasolina, que é um combustível fóssil, ele vem ganhando cada vez mais espaço. Que a gente tem as referências utilizadas.